Nascido em 1937, Padre Silvio Mocelin foi ordenado sacerdote em 3 de dezembro de 1961, na Catedral Santana, pelo primeiro bispo da Diocese de Ponta Grossa, Dom Antônio Mazarotto. É um dos sacerdotes mais experientes da nossa diocese. Conviveu com todos os bispos diocesanos e possui uma trajetória de vivências significativas de fé nesta jornada da sua vida religiosa. Em seu currículo, soma experiências como diretor espiritual, professor e reitor do Seminário Diocesano São José, pároco da Catedral de Ponta Grossa e outras paróquias da Diocese. Já foi membro do Colégio de Consultores, vigário-geral da Diocese e missionário no Amazonas, na Prelazia de Lábrea. Quando convidado a falar sobre a sua trajetória sacerdotal, Padre Silvio foi enfático em dizer que não gostaria de trazer apenas os lugares por onde passou, mas abordar os principais aprendizados que viveu. A seguir, você confere os temas escolhidos pelo próprio sacerdote para ficar registrado nesta mídia em nossos canais oficiais. É uma jornada de memórias, reflexões e uma bonita missão de fé. Na realidade, ainda talvez um dos poucos padres no momento que conheceram os primeiros bispos também, né? Então, eu nasci já em 37, 1937, já fui crismado, eu era bastante novo ainda, com poucos anos, né? Por Dom Antônio. E também com ele fui ordenado sacerdote em 61, 61. Agora, o Dom Antônio às vezes ele é considerado assim, como é que dizem, tem certas opiniões, talvez não respeitam o contexto histórico em que ele começou. Imagina o seguinte: quando ele começou a diocese aqui em 1930, tinha sido criado em 26, né? Não é isso? O primeiro candidato para ser como bispo foi que morreu, depois de eleito, ele faleceu, né? Então, daí veio até fazer a anunciatura escolher outro bispo, né? Então, na realidade, Dom Antônio foi o primeiro bispo que veio aqui. Ele tinha, sim, como é que se diz, um, uma aparência bastante assim, séria, dedicado, mas exigente, exigente. Por exemplo, ele nunca começava uma celebração de missa ou de crisma sem primeiro rezar ato de fé, esperança e caridade. Por quê? Nós íamos entrar num clima assim, sobrenatural, na celebração da missa, celebração de crisma, etc. E isso é aquela motivação também para as pessoas, ele já ia evangelizando, para também entrarem, ou então mudarem certas coisas que não coincidia também com toda essa visão sobrenatural. Nesse sentido, ele era um pouco exigente naqueles tempos, também questão de modas, por exemplo. A mulher tinha que ter manga comprida, com véu, aquelas coisas todas lá. Tá bom. Chegou no tempo. Era o tempo, né? Tá bom. A cultura do momento também, né? Normalmente, as mulheres sempre iam na igreja iam de véus, né? Nesse sentido aqui, tá? Mas como é que é? Na minha vivência, né, dele assim, como bispo, né? Como bispo, eh, nos primeiros anos de sacerdote, os padres frequentavam, tinham pouco contato com o bispo, porque estavam nas paróquias, então, distantes, né? E a diocese naquele tempo pegava até a região de Campo Mourão, União da Vitória, Palmas, aquilo tudo fazia parte da diocese de Ponta Grossa. Se coloque no contexto dele, quer dizer, não havia estradas, não é isso? Não havia, já passou período de guerra, por exemplo, 45, etc., né? Não havia meios de comunicação. Eu penso que o Dom Antônio foi comprar um automóvel lá depois do ano de 50 em diante, o cálculo. Ele foi com um automóvel. Senão, nas viagens apostólicas dele, que às vezes duravam mais do que um mês, fazia de carroça. Às vezes tinha que ir a cavalo, mas da carroça. A situação que a situação heróica, dedicada, por isso que é muito injusto a gente fazer certas apreciações, então o julgamento dele, né? Outra coisa bonita,
toda a quaresma, Dom Antônio escrevia uma carta pastoral sobre um assunto. De uma forma de dizer, são célebres de um conteúdo muito bonito as cartas pastorais de Dom Antônio Mazzaroto. Ele tinha um português fino também, muito bem. Isso, ele era professor nesse sentido, né? E o conteúdo teológico dele, então, de catequese, é muito profundo, muito profundo. Isso aqui são coisas que na Cúria estão arquivadas também lá, amostras dessas cartas pastorais de Dom Antônio, não é isso? E então essa situação toda ali, também ele tinha muitos poucos sacerdotes naquele tempo, era uma diocese em início, por exemplo, ele no fundo tinha apenas um padre que colaborava diretamente com ele, com o padre do Verbo Divino, o padre Roberto Bonk. Foi um grande colaborador dele, né? Ele era o tesoureiro, então, como assim, a economia, o secretário, todas as escrituras, documentos, era ele que fazia. Outra coisa, naquele tempo também não é que tinha imprensa como agora, essas máquinas para imprimir fácil. Uma das coisas assim que também todo aquele sistema de estrutura para Dom Antônio parece que foi uma coisa meio chocante, né? Ele participou na primeira sessão do Concílio Vaticano II em 62. Primeira sessão. Mas, evidente, todo aquele sistema que ele foi educado e caminhou, etc., chega lá, todas aquelas mudanças, aquelas mentalidades novas, aqueles questionamentos lá na primeira sessão do concílio, ele ficou meio assim, escandalizado até, ou então chocado com a mentalidade toda, olha, eu não vou mais voltar lá para o concílio. Tá? Vai o Dom Geraldo lá representando a diocese, mas eu não vou. Porque seria quase que uma violência, um sacerdote dele, um bispo já bem idoso, né? Bem idoso, havia enfrentar todas certas mudanças. Logo depois, então, Dom Geraldo, já em 1861, ele já foi nomeado como bispo aqui de Auxiliar de Ponta Grossa, né? E tomou posse já naquele ano, né? De tal forma que eu fui ordenado em Curitiba. Naquele tempo tinha ordenação de diácono, mas antes subdiácono, diácono. Eu fui ordenado subdiácono pelo arcebispo em Curitiba, em Curitiba. No dia seguinte, como diácono por Dom Geraldo, e depois também, então, sacerdote no final do ano, em dezembro, por Dom Antônio. Então, 3 bispos aqui no começo, né? Um arcebispo de Curitiba, Dom Geraldo e depois, então, imediatamente, a gente foi já destinado para o seminário, né? Mas já estava, depois, assim, com a presença de Dom Geraldo, ele tinha mais dinâmica, mais mentalidade, começou com a mentalidade do concílio, reuniu o clero para as reuniões. Antes, uma vez por ano, os padres vinham para ver, resolver um caso, um tipo de moral, assim. Uma questão de um questionamento, assim, um caso complicado, né? O que é a opinião dele, tipo de uma formação, né? Não existiam reuniões. Não existia. Dom Geraldo teve um grande merecimento de começar a reunir o clero. Então, com a convocação do concílio, o Papa quis começar a dar formação para os bispos também, né? O concílio, no fundo, foi uma nova visão de formação, de orientação para os bispos, porque também cada bispo vivia meio isolado na sua diocese, ali, não é isso? Mas um aspecto de colégio episcopal, então, caminhada episcopal junto, é uma coisa rara. Nesse período que tinha começado com o Brasil, foi a fundação com Dom Helder Câmara, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Helder com outros bispos ali, lá do Nordeste, né? Não é isso? Uma coisa muito importante. De tal forma que, quando eles foram para o concílio, eles já tinham um início aqui de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Então, bom, o grande merecimento de Dom Geraldo reunir os padres de vez em quando, dar formação, já tinha umas 3, 4 reuniões por ano. Mas já foi um grande sucesso naquele tempo, né? Não é isso? Agora, com Dom Geraldo, né? Dom Geraldo, ele tinha uma nova mentalidade. E eu, isso acontece, eu tinha que ter um grande respeito e, às vezes, também discordância com o Dom Geraldo, porque o seguinte, sabe que nós éramos primos? É mesmo?
A mãe dele era irmã da minha avó paterna, Olha só. da minha avó paterna. Então, e outra coisa, quando eu estava terminando teologia, fazendo teologia, o frade, ele era passionista, né? O frade, assim, Geraldo da Imaculada Conceição, que era o nome dele, pregava retiros mensais para os padres lá, para os alunos que estavam na teologia. Eu tenho até hoje nos cadernos apontamentos dos retiros que ele... E olha, coisas muito bem feitas, eu tinha gravado, realmente uns temas muito bem feitos na formação. Ele tinha uma capacidade grande. Dom Geraldo tinha um destaque, assim, que ele sempre foi, assim, como é que diz, gente? Foi formado em Roma, e, assim, ele ocupou cargos importantes, assim, na congregação passionista. Ele foi muito também ligado com a Conferência dos Religiosos no Brasil. Por isso que no tempo de Dom Geraldo, nós entraram muitas congregações religiosas, masculinas e femininas, trazidas por ele. Foi um enriquecimento muito grande da presença do clero religioso, graças a Dom Geraldo, que ele, como religioso, então tinha acesso e tinha influência, né? Não é isso? Então, um trabalho bonito, bonito que ele fez, né? E também todo um dinamismo diferente para o seminário, para a formação, etc. A gente deve muito, assim, para Dom Geraldo. E ele ficou até o ano 90, mais ou menos, aqui, 91, parece que ele morreu, não guardo bem, mas assim, 90 ou 91 que ele faleceu, né? Tá legal. Indo para frente, depois de Dom Geraldo, quem esteve conosco, uma nova mentalidade, um novo estilo já de um bispo, de alguma forma, formado, ou então já mais no clima do Concílio Vaticano II, Dom Murilo. Dom Murilo ficou 6 anos conosco aqui, do ano 91 a 96, nesse tempo que ele ficou, né, 91 a 96, um bispo jovem, assim, ele tinha sido auxiliar de Florianópolis, né, e com uma nova mentalidade. Ele cativou, assim, o clero, porque é o seguinte, gente, eu nunca vou tomar atitude sem primeiro consultar o clero. Então, tinha reuniões mais frequentes, coisa, e ele escutava o clero. Só que ele tinha um princípio seguinte, que o clero aceitou. Escuta, eu nunca vou tomar decisões sem escutar vocês. Daí nós escutamos todo mundo, depois nós fazemos votações, porém aquilo que for votado e aprovado por todo mundo, com aprovação também do bispo, isso depois eu vou cobrar. Então não tinha coisa. Ele começou a ensinar a caminhar, a gente caminhar na comunhão, na unidade. Foi um grande valor. Então ele tinha muito diálogo, visitava muito assim as paróquias, né? Ele era muito acessível, né? Ele valorizou muito o trabalho dos leigos também. Dom Murilo foi um grande bispo. Tanto assim que vocês sabem, depois daqui já foi para Maringá, voltou para arcebispo de Florianópolis, depois vai para Brasília e vai para Fez também uma boa caminhada. a caminhada dele ali. Mas marcou a diocese. Ele organizou muita questão de documentos da diocese. Esses documentos, por exemplo, na Cúria, né? Aqueles diretórios litúrgicos, diretórios de diversas pastorais, ele organizou, ele tinha uma capacidade muito grande do Murilo, muito grande. Legal. Muito grande. Depois dele, então, veio Dom João. Dom João, por se dizer, ele era padre da diocese aqui de Apucarana, um padre da diocese ali, não é isso? Eu era muito ligado com Dom João, porque como padre, a gente também, uma coisa que Dom Geraldo trouxe para nós aqui, um retiro pregado pelos padres focolarinos, né? Que na realidade deram uma mentalidade assim, do concílio para nós, de comunhão, de unidade, de fraternidade, de presbitério, etc. Né? E Dom João era militante, então participante direto dentro também dos focolares, né? Não é isso? Então, eu também estava ligado, caminhava com ele, participava de muitos encontros, então muito ligado com ele. Então, para nós foi um momento bonito estar em presença. Ele também se aproximou muito dos padres, muito gente. Eles tinham um pouco mais de firmeza nas decisões, né? Não é isso?
Ele não demorava muito, consultava, via, mas tomava decisões assim firmes. E precisava tomar certas decisões também, porque, apesar de tudo, havia certa resistência também de clero para aceitar uma coisa ou outra. Uma coisa importante com Dom Murilo, ele introduziu o diaconato permanente na Diocese de Ponta Grossa. Um grande mérito, um grande trabalho que ele fez. Demorou muito tempo de consulta, preparar o clero para aceitar. Uhum. E esse aqui é um ponto importante porque o diaconato é uma grande bênção, mas às vezes também diria assim, que podia fazer sombra para muito padre, por causa de um testemunho de vida mais coerente, etc., que funcionava. E também o diaconato, de alguma forma, encontrou a resistência de alguns padres, embora o diaconato foi aprovado como um projeto diocesano. Portanto, diocesano. Não depende se o padre gostasse ou não gostasse, não. Todas as paróquias estarão abertas ao diaconato. Mas acontece que algumas paróquias não mandavam candidato, não favoreceram o aparecimento dos diáconos. Mas um trabalho bonito foi, então, Dom João aprovou bastante a questão. Pena que, seja Dom Murilo, seja Dom João, ficaram pouco tempo entre nós. Uhum. Foram assim passagens rápidas, mas marcantes, marcantes. E Dom João teve que também fazer muitas mudanças com respeito assim ao sistema formativo do clero nos seminários, né? Por exemplo, a certa altura terminaram praticamente os seminários menores, ficaram só a parte já de filosofia, teologia, ou apenas como propedêutico, né? Não é isso? E depois também as sedes, né? Antes o seminário menor era lá no Rio Verde, não é isso? Lá onde está aquele terreno onde está o cemitério da Diocese, no Jardim do Paraíso, lá, não é isso? E depois até chegar onde que está ali na Vila Liane, e depois mesmo aqui mesmo mais no centro da cidade, a criação do FITEM, etc. Tudo isso aqui. Nesse período também isso acontece diversas vezes, como administrador diocesano, Padre Francisco Carlos Bach, atualmente arcebispo Joinville, né? De Joinville, certo? Mas ele fez um grande trabalho também o Padre Francisco, como depois ficou como bispo. E depois, o seguinte, nessas alturas, né, isso chegou a vez de chegar, já da vinda de Dom Sérgio. Como sempre eu fazia parte do Colégio dos Consultores, sempre que tinha nomeação de um bispo, havia uma sondagem assim, da nunciatura que perguntava assim, possíveis candidatos, ou então, que tipo de bispo os padres desejariam? Eu respondia sempre à nunciatura. A missão do bispo, no fundo, bem no fundo, é colocar o padre na cruz, porque ninguém se coloca na cruz espontaneamente. Se a gente não foi colocado na cruz ali na obrigação, no dever, na doação, na generosidade, na fidelidade, a pessoa se acomoda um certo comodismo. No fundo, a nunciatura não é que perguntava para quem que vocês queriam, não é que não. Depois, né, normalmente sondavam um pouquinho a situação pastoral da diocese, mas depois mandavam o que eles queriam. Então, depois que eu mandei para ali, na realidade veio o Dom Sérgio. Dom Sérgio ficou longo tempo, porque eu tinha pedido o seguinte para ele: olha, como nós tivemos aqui 2 bispos que ficaram pouco tempo, seria interessante para a continuidade pastoral que ficasse um bispo, não precisa ser tão prendado como foi Dom Murilo e Dom João, mas que pelo menos permanecesse mais tempo. Nós tivemos a graça de Dom Sérgio, fica aí 20 e tantos anos. Né? Sim. A gente tem que olhar o bispo, sabe, além de certas conveniências nossas, como alguém que não representa os padres aqui, não. Representa Deus. Vem aqui como em nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, para mostrar o caminho para nós. Então, não somos nós que escolhemos o bispo. E o Evangelho diz bem claro: não fosseis vós que me escolhesse, mas eu que vos escolhi e vos destinei. Agora, na medida que a gente entra em comunhão profunda com o bispo, goste ou não goste, entendeu? E é evidente que
o bispo não vai agradar todo mundo, né? Uhum. Porque certa vez tem que dar uns certos cortes, um certo puxãozinho de orelha aqui, uma correção ali, e colocar certo dinamismo, certo ritmo diferente, né? Não é isso? E, então, na realidade, houve uma mudanças grandes nesse pouco tempo que já que tão bonito aqui, ele percebe. Assim. Mas a gente está muito respeitoso, acolhendo bem, sabendo que sem dúvida, o Espírito Santo tem uma visão melhor do que nós. Sim, é verdade. Muito melhor do que nós. Então, a gente tem que olhar com essa visão de fé. E o concílio colocou muito forte para nós, minha gente, a questão da comunhão, da unidade da igreja. E uma atitude assim também, de uma atitude assim de, de colaboração, de testemunho. Porque o Evangelho diz bem claro, que todos sejam um para que o mundo creia que Deus Trino não tem rivalidade entre as pessoas, mas vive na comunhão mais profunda. E a característica, o distintivo de Deus é a comunhão, é a unidade, é o amor. Sempre que há alguma coisa assim de divisão, de rivalidade, de competição, a gente está caindo fora do evangelho, então você tem que estar muito atento nesse sentido. E como tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, também uns puxões de orelha que o bispo dá na gente ajuda. Então, Padre Silvio, o senhor comentou na nossa conversa aquele dia sobre o valor da Trindade na sua vida, né? Como o senhor até partilhava agora conosco também, né? Deus Uno, Trino, e como que isso lhe acompanhou na sua vida de padre. Como que o senhor percebeu esse acompanhamento da Trindade quando o senhor, de fato, descobriu o valor disso? Quando o senhor entendeu a Santíssima Trindade é importante, a unidade e a Trindade na minha vida de padre é importante. O que o senhor pode destacar dessa sua vivência? Tá legal. Então, modéstia à parte, quando eu estudei teologia, o Tratado da Sua Santíssima Trindade é um dos tratados mais áridos e mais difíceis, mas eu tirei a nota máxima, modéstia à parte. Porém, já ter tido 10 em teologia, na vida prática, a Trindade não me dizia praticamente nada. Eu me dirigia para um princípio nada cristão, cada um por si, Deus por todos. Era aquela atitude assim, um pouco de individualismo, né? De cada um vive como quer, né? Não é isso? E, porém, nesse período, aconteceu o concílio. Recebi toda a formação até 61. Em 62, final de 62, iniciou o Concílio Vaticano II, em 62, né? Não é isso? E primeiro documento ali que aparece logo no início, a Lumen Gentium sobre a Igreja. A igreja pré-conciliar era uma igreja em forma de pirâmide, não é isso? Onde lá no topo está a hierarquia, o Papa com os bispos, o clero, e na base o Zé Povinho, não é isso? E a Lumen Gentium fez uma revolução. Não existe pirâmide na igreja. Na igreja é o povo de Deus em marcha, no mesmo pé mesmo nível e na mesma dignidade. A dignidade da pessoa, do cristão, não nasce de uma função que ele exerce, não. Nasce do batismo, onde todos nós somos igualmente filhos e filhas de Deus. É aqui que está. Você, como padre, tem valor se você for um bom filho de Deus. E a gente percebia assim, que tinha muito leigo, muita vovozinha, sabe, na qualidade de filho de Deus, muito acima de muitos padres. Que às vezes acontece, estavam lá preocupados com certas aparências, certas mordomias, ou então certos pedestais, e não uma colocação de serviço. Não é isso? Uma das coisas que ficou muito forte para nós, o sacerdócio, então os ministros ordenados, estão a serviço do do sacerdócio comum que os leigos receberam no batismo. Portanto, mesmo eu como batizado, como recebi no batismo na Crisma, esse sacerdócio ministerial, que é o que é? Me dá a dignidade de filho de Deus, pelo qual eu sou sacerdote, profeta e pastor. Isso aqui a gente participar da dignidade de Jesus aqui no mundo. Agora, foi uma revolução a gente, com o concílio,
tomar consciência o seguinte, escute, Jesus não veio para ser servido. Jesus não procurou nenhum pedestal, não. Ele se colocou a serviço, até dar a vida como resgate de muito. Isso mesmo, ele começou a dar uma revolução na formação do clero, não é isso? Acabaram com esse tipo de carreirismo, por exemplo, né? Tanto assim, esse dia eu falei aqui para os diáconos, por ocasião dos 25 anos do diaconato, de que, às vezes, o diaconato era apenas um trampolim para sacerdócio. E alguns desejando até ser trampolim para bispo. Essas coisas mesmo. O carreirismo, tudo isso eu considero simplesmente, numa visão do que era o evangelho como tal, podou, podou. Não é isso? Então, alguns padres dizem, eu nasci no momento errado, eu, em vez de estar lá em cima do povo, estou aqui embaixo também. Que é bonito caminhar com o povo de Deus mesmo. A dignidade é essa. Senão nós estamos numa falsa dignidade. Eu quero contar para vocês que no tempo de Dom Geraldo, ele trouxe para pregar retiro para nós durante 2 anos. Padres focolarinos de São Paulo, que nos colocaram a Lumen Gentium, então como é que é o sacerdócio segundo o Evangelho, né? Por causa exatamente que houve um certo conflito entre o estilo de vida anterior ao concílio, de muitos padres vivendo assim, uma certa mentalidade assim, carreirista, né? E aquilo que o concílio colocava, houve crise de muitos padres desistirem. Então, de um desses retiros que Dom Geraldo trouxe esses padres do Focolarino, um padre falou o seguinte, a crise do clero, com inclusive muitas resistências, então crise, necessariamente devia existir, devia acontecer. Por quê? Muitos padres estão adorando um ídolo e não o Deus verdadeiro. E eles diziam, o único Deus verdadeiro é o Deus Trindade. Outros ídolos não existem, é fabricação do nosso homem velho. Não existe outro tipo de Deus, não. E nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, uno e trino, que vive na comunhão, nessa comunhão. E a dignidade nossa não é pelo cargo, pela função que você exerce, mas se você é ou não é um bom filho de Deus. É aqui que temos que... E você é um bom filho de Deus quando você aprende a se colocar a serviço dos outros, como Jesus se colocou. E olha, isso aqui foi para mim um choque muito grande, porque eu, nessas alturas, já era padre de 12 anos. Seu retiro foi em 73, 74, né? Já era padre de 12 anos, mas eu vivia no meu individualismo, naquele meu, que depois descambava um certo autoritarismo, dono da verdade, essas coisas todas aqui, não é isso? Não é isso? E a gente, na realidade, às vezes se promovia com o sacerdócio, em vez de ser colocado a serviço. Não é isso? O sacerdócio é colocado muito assim, em cima de um pedestal, de bater palmas, de aplausos, etc., como se fosse ele o único servidor de Deus. Quando, na realidade, tinha muito leigo trabalhando e se doando muito mais do que o padre. Eu quero alguma coisa para vocês. Uma coisa que me chocou, um dia, me contaram uma história seguinte. Estava acontecendo a ordenação de um padre novo, que era o último de uma família de 12 filhos. Enquanto lá, na hora da ordenação, teciam elogios para esse padre novo, etc., que vai ser ordenado padre, né? Na porta da igreja, acompanhava a ordenação a irmã mais velha dele, já cercada de 2, 3 filhos, etc., né? E enquanto aquela irmã do padre escutava aqueles elogios, eu dizia, que mentirada, ela dizia assim, esse meu irmão sempre foi mimado, recebeu tudo prontinho, estão fazendo ele de vítima, de como se tivesse feito grandes coisas. Não. Ele sempre foi mimado, sempre foi facilitado. Ele não conhece o que é o trabalho de uma mãe de família, não sabe o trabalho, a luta que tem que fazer para ganhar um pão de cada dia. Recebeu tudo pronto. Inteligente. Isso aqui me fez fazer um exame de consciência. Porque eu sou de uma família, não de 12, mas de 13 irmãos. E a família ainda adotou mais um, que um filho adotivo, né? E, na verdade, eu, sem dúvida, era dos mais velhos, né? Mas eu tinha uma irmã mais velha que eu, modelo dele, que ajudou a mãe a criar todos os outros irmãos, todos os outros irmãos. Enquanto fui bem jovem para o seminário,
quem estava lá na roça, trabalhando, suando para pagar os estudos do irmão mais velho, eram eles, não era eu. Eu me senti pequeno. Então, a gente isso aqui, na verdade, juntamente com essa visão também de que o padre foi feito também para servir como Jesus, olha, me fez uma reviravolta na minha vida, né? Ele, quando veio aqui no mundo, ele deixou lá os aparatos da Trindade, as mordomias da Trindade, etc. Se fez servo de todos, na simplicidade, não é isso? Ele não se cercou de aparência, então de facilidade, não, se culpa serviço, né? Vivia num ambiente assim de simplicidade, de pobreza, serviço, etc., né? Sem ter exigência nenhuma, nenhuma, né? É, ele podia ter exigido de ter nascido lá na capital do Império Romano, não, lá numa província escondida, lá numa periferia, andando na periferia da periferia, né? Não é isso? Lá numa gruta, recepcionado, o Criador do céu e da terra, recepcionado numa estrebaria que acolhia animais. Mas, meu Deus do céu, isso aqui revoluciona qualquer um de nós, né? Não é isso? E depois olhando o seu evangelho, eu não vim para ser servido, mas para servir. Quem entre vós quiser se tornar grande, se torne pequeno, se torne servidor de todo. Olha o fato do lava-pés. Olha o fato do lava-pés, dando um exemplo. Mostrou o que é a Eucaristia, o que é o ministério do Padre. Aprender a lavar os pés dos outros, porque muita gente lavou o pé deles também. Mas estão a serviço, ajudando o Padre. E aqui aprender sobre o que é valorizar o trabalho bonito dos leigos. Bonito dos leigos. Quem é que leva a frente para a paróquia? Minha gente, o que seria o padre sem toda essa colaboração de leigos, especialmente das mulheres? Então, esse é um princípio que vale para todo mundo. Jesus, quando veio aqui na Terra, veio ensinar a gente a viver na Terra do jeito que Deus vive no céu, essa comunhão profunda, serviço, acolhimento, etc., fugindo do egoísmo, que é o oposto exatamente do amor, para se colocar assim a serviço, né? Não é isso? Então, esse aqui é um princípio muito forte também para a vida familiar, para tudo. Quando o padre vivia numa atitude mais assim de egoísmo, ele entra num tipo de um vazio existencial. Sabe que ele fica assim meio crítico, descontente, e houve muitos casos de desistência de sacerdotes. Muitos casos. E, nesse sentido, uma coisa que me chocou, numa das formações que a gente recebeu, fazendo uma avaliação assim sobre a vida de ex-padres que, fracassando no sacerdócio, já estavam passando para o segundo, terceiro casamento, a uma certa altura eles perceberam: o problema não está no sacerdócio, nem no casamento. O problema está no meu estilo de vida. Se eu vivo no egoísmo, eu não sirvo para padre nem para casal. Porque o casamento também tem que ser uma vida de comunhão, de um doação pelo outro, de viver junto um com o outro, consultar o outro, etc. Então, o fechamento em si mesmo é um desastre, um desastre. E daí, o que aconteceu? Muitos padres, tomando consciência disso, que para não fracassar no matrimônio, eles precisavam melhorar, crescer nas virtudes assim humanas, de relacionamento, de comunhão, de serviço, de paciência, de bondade, de compreensão, para não fracassar. Sabe o que eles perceberam? Se eu tivesse vivido essas virtudes como padre, eu seria um excelente padre. A gente tem que realmente aprender a se colocar a serviço, né? Então, tem consequências muito grandes, né? E, portanto, isso aqui trouxe a revolução também no meu estilo de pastoral, de ser muito mais aberto, e mais encontro, saber escutar as pessoas, valorizar e aprender com os outros, valorizar e aprender com os leigos, né? Então, minha gente, é, toda essa doutrina que os leigos estão vivendo também da igreja, assim, a imagem da Trindade, né? Também educa o padre, e o padre, portanto, para ser um padre brilhante, também tem que aprender a caminhar junto a seguir, né? Então, é o evangelho isso aqui, minha gente, é o evangelho. Nossa conversa, né, no testemunho que o senhor trouxe, o senhor fala que a vida de comunidade não é só para os religiosos, mas para todo cristão.
E o senhor vem falando dos leigos, né? Então, como que os leigos que estão assistindo podem viver a espiritualidade trinitária no contexto familiar? Isto. Quando Jesus falou assim da igreja e da vida de comunidade, ele não estava falando nem para frades nem para freiras. Estava falando para o povo, para o povo. Então, quem quiser ser o discípulo, aprenda realmente o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é isso? Só que às vezes a gente está acostumado nas certas mordomias que os pedestais oferecem e que são o contrário do evangelho. Coisas muito sérias, muito sérias. Então a gente vai aprendendo juntos, né? Então ele pode ensinar quando não tinha a palavra de Deus, mas ele aprende também vendo o exemplo de como o povo coloca a palavra de Deus em prática. O senhor fez missão e trabalhou na nossa igreja irmã, lá na diocese na Amazônia, né? Lá em Lábrea. Uhum. Qual que é a principal experiência que o senhor carrega de lá e que conselho que o senhor deixa para que os fiéis sejam mais missionários? A Prelazia é maior que todo o estado do Paraná. E tem apenas cinco paróquias. Toda a Prelazia só tem 5 paróquias, né? E uma delas estava entregue aqui à paróquia de Ponta Grossa, que mandou sacerdote lá no município de Canutama. Esse município de Canutama é maior que todo o território da diocese de Ponta Grossa, não é isso? E lá, uma certa altura, Lenda, por causa de dificuldade de comunicação, porque normalmente a paróquia funciona ao longo de um rio, do rio Purus, né? O município tinha um bico para o sul, que era muito distante para da paróquia de Canutama, para vir a esse ponto sul do município, eles deviam subir a Lábrea, um dia todo de barco, depois fazer mais um dia para chegar até outra cidade, né, esse que é Humaitá, e dali de Humaitá descer, então, para esse bico do município, já perto de Porto Velho. Né? Então, ali foi criado também um pedido para a diocese de abrir uma área missionária. Por acaso aqui eu morava assim com um diácono Metódio, né? E ele escutou esse pedido, nós vimos juntos, né? Eu já estava há 14 anos na paróquia de Telêmaco Borba, já com a necessidade também, pela idade e pelo cansaço de cá, de que entrasse uma outra mentalidade, um outro pastor ali dentro, né? Uhum. Então, conversando com o Dom Sérgio sobre o assunto, ele disse, quando o Metódio se prontificou de Pianati, né? Olha, pode levar também o padre. Mas porque eu já estava aqui com 85 anos. Daí estava na hora de sair. O Código do Canônico pede que o padre apresente carta de demissórias para o bispo aos 75 anos. Quando eu completei 75 anos, perguntei assim para o Dom Sérgio, eu já estou tantos anos na paróquia e com a minha idade de 75 anos, o senhor quer que eu apresente a carga de demissão, minha carta de demissão ou não? Eu acho que não adianta, Dom Sérgio, porque o senhor dificilmente vai ter outro padre para mudar. Então, se o senhor não vai me mudar já, eu nem peço a demissão. Tá bom, pode ficar lá, diz ele. Tá bom. Então, eu fiquei não só até 75, mas até 85 anos. Quando eu comecei 85, evidente, estava na hora de eu sair da paróquia. Já que você vai para a área missionária, disse Dom Sérgio para o diácono, pode levar o padre também. Acontece que eu estava morando com um metódico, um diácono casado. Eu morei assim, 3 anos com ele, com a família dele, assim, junto lá, em reserva, e depois mais 14 anos em Telêmaco, né? E depois tinha vivido mais uns anos aqui, em Quimpo da Grossa, na paróquia Perpétuo Socorro, né? Depois fiquei lá com ele mais 3 anos. Uma experiência muito bonita, de gente caminhar juntos, né? Caminhar juntos. E aqui foi uma escola de formação também para mim, para eu aprender a me relacionar e respeitar o trabalho, trabalhar junto, como equipe. Quando o Dom Sérgio me transferia à Trindade. Interessante que a Trindade, que era o Metódio, eu e a esposa do Metódio, que é a Dona Vera, no fundo, bem no fundo,
nós fazíamos uma variação dos três, quem que mais trabalhava. Bom, eu era padre e trabalhava, o diácono trabalhava, mas a dona Vera, além de ser, olha, ministro da comunhão, depois pastoral da criança, pastoral social, catequese, etc., ainda era dona de casa. Nossa vida. Ela descansava como dona de casa. E as mordomias que estava vivendo eram o diácono e o padre, né? Não é isso? Então, nós olhamos sempre como... Isso foi um grande aprendizado para a gente. Um grande aprendizado educativo. E outra coisa, essa convivência foi muito válida, sabe por quê? Às vezes, muitos padres reclamam assim de certa solidão, de certo isolamento. Não, olha, nós estávamos sempre os três juntos, trocavam ideias juntos, se ajudavam um ao outro. Eles cuidavam muito bem da minha saúde também, da minha alimentação, etc. Né? Imagine, depois de trabalhava, voltava à noite, às reuniões, etc. Dona Vera preparava sempre a refeição prontinha ali e um acolhimento na casa. É diferente a situação, né? Então, eu acho que, inclusive, essa experiência é algo muito válido, um testemunho válido de uma experiência para outros padres também fazerem para o futuro. Não é isso? Tá legal. Mas então, vejam bem, aqui com respeito aqui ao Amazonas, quando a gente foi, né, nós fomos para uma região com uma estaca zero lá, estaca zero. Daí os padres diziam assim para mim: você está doido? Com 85 anos, você vai para o Amazonas, tem uma doença qualquer lá, tropical, você vai morrer por lá. Eu disse: meu amigo, a gente morre lá e morre aqui também. Não é isso? E eu acho que o soldado morre no posto, não morre assim no coisa. E se Deus me dá uma relativa saúde, Deus não me dá saúde para ficar gastando à toa aqui, ficando vendo televisão ou celular, gastando a vida toda, não. Eu posso fazer muita coisa para ajudar ele, etc. Né? Então, no fundo, a gente devia ver, eu chego lá, né? A carência que era aquele ambiente lá. Foi na região, uma capelinha lá, uma cidadezinha, tinha uma capelinha católica e 4 capelas e igrejas evangélicas. A capela católica estava fechada 2 anos por causa da pandemia. E começaram ali do estaca zero mesmo, estaca zero. Fazia um trabalho de escutar serviço, não é isso? Olha, foi um ensinamento todo. E eu aproveitei, sabe por quê? Na realidade, não tinha muita atividade pastoral, mas no final de semana. Durante o tempo lá, quanto 6 meses, era período de chuva, que também não tinha muita saída para o interior, porque não tinha estradas acessíveis, né? Não é isso? Sabe o que fazia? Rezava e estudava. Fiz toda uma reciclagem de saúde, uma reciclagem teológica, patrística, pastoral, e vendo documentos. O que eu li de documentos ali, olha, porque no tempo que eu fiquei pastoral, depois não tinha muito tempo para ficar lendo. Olha, eu li tudo que é tipo de documento para a gente se atualizar nesse ponto de vista. Então, foi uma hora de graça muito grande, né? Muito grande. E, na realidade, depois ele veio para cá, porque eu não tinha condições de ajudar também lá na sede da paróquia, onde eu tinha que andar de barco, andar atravessando quinguelas, subindo barrancos de barro, etc. Não tinha, minhas pernas não tinham mais firmeza para isso aqui. Né? Mas ele voltou, e mesmo aqui também está fazendo algum trabalho bonito. Né? Sim, não é isso? com Então, certeza. é um trabalho muito válido. E a gente, a grande motivação, meu sonho de ir para as missões, né, a gente poder realizar. Porque no ano 2006, Dom Sérgio disse: depois que você terminar um trabalho meu, que te dando uma responsabilidade ali em reserva, você pode ir para as missões. E daí a Trindade foi a Marajó, e lá com Dom Ascona, nós preparamos todo um local para iniciar um trabalho missionário lá. Só que voltando de Marajó, no ano 2006, Dom Sérgio disse: não, eu agora tenho que abrir uma missão na Paróquia Nova, em Telêmaco Borba. A maior cidade, depois de Ponta Grossa, na Diocese, tem apenas uma paróquia. Quanto o Castro já tem 4, Irati tem 4, Telêmaco, o espaço maior, tem uma só. Para ter uma paróquia lá. Ele precisa de alguém com um pouco mais de maturidade e experiência para fazer esse trabalho lá. Né? Então, daí, assim, não existe missão sem envio. E o envio que eu recebia não era para Marajó, era para Telêmaco Borba. E ali, então, eu fiz uma preparação para as missões por 14 anos.
Depois de 14 anos, agora você pode ir. Agora você aprender. Já está pronto agora. Agora pode ir. Daí fui. E realmente aproveitei. Né? Então, estaremos em agosto, né? O mês vocacional. E se fez um grande empenho também dentro do mês de agosto, e colocar em destaque a importância de todas as vocações que são ministérios para a evangelização. Todas as vocações são importantes. Né? Evidente que na primeira semana você colocou em destaque a função, a tua missão dos ministros ordenados, sacerdotes, diáconos, sacerdotes e o bispo também. Né? Não é isso? E o que eu diria assim, depois, estou agora com 64 anos de padre, eu diria assim para vocacionados para o ministério ordenado, né, por tua vida sacerdotal, o que eu diria assim para eles? Minha gente, na realidade, esse é um ministério muito importante como os outros, né, indispensável na igreja por vontade de Jesus, não por escolha da gente, por promoção da gente, não, porque Deus quis organizar a sua igreja desse jeito, também com ministros ordenados, né? Que tem uma função decisiva assim dentro da igreja, né? Agora, o que realiza o padre? Você que está sonhando, talvez pensando em ser um possível sacerdote, né? O que ia dar realização para você? Minha gente, quero dizer para você, o sacerdote, ele é chamado para testemunhar Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E, resumindo, o que é a vocação sacerdote? É aquilo que o padre reza na missa, no momento central da missa, na hora da consagração. A palavra da consagração, depois que fala lá do corpo imolado, do sangue derramado para perdão dos pecados, nós vamos dizer, fazer isso em memória de mim. E a gente ser sacerdote, no fundo, é fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele gastou a sua vida por amor de Deus e também dos irmãos, para a glória do Pai e também para serviço dos irmãos e das irmãs. Né? Quando eu rezo a missa e penso nessa formulação, eu pergunto, eu estou fazendo o que Jesus mandou fazer? Eu estou sendo sacerdote como Jesus foi sacerdote? Eu estou gastando a minha vida por amor de Deus e também do meu povo no serviço que Deus está pedindo para mim? Ou eu estou sendo infiel a isso aqui? Quando eu me coloco isso aqui, sabe o que me motiva também para ser um sacerdote dedicado ao serviço? Eu penso assim, bom, eu tenho duas escolhas. Eu posso gastar minha vida por amor de Deus no próximo, ou então posso gastar minha vida no egoísmo, buscando meus proveitos, minhas vantagens, etc. Né? Só que é o seguinte, se eu não gastar minha vida por amor de Deus no próximo, ela se gasta do mesmo tempo, só que não tem retorno de ressurreição e de vida eterna. Daí tem um retorno, sabe o quê? De apartai-vos de mim, porque você não fez o que devia fazer dentro da sua vida. Então, quem quer viver no egoísmo tem um outro retorno, que é os quintos dos infernos. Pode ir para lá. Eu me assusto, mas isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Ou eu gasto minha vida e oriento minha vida para Deus, vivendo do jeito de Deus, para ser inserido na Trindade, ou eu vou viver do jeito do demônio, na rebeldia, no fechamento em si mesmo, explorando os outros, etc. Isso que me leva à desgraça e à condenação. A gente é uma vocação que, no fundo, não é só o padre que tem que fazer isso aqui. Um pai e uma mãe têm que gastar sua vida também, e na realidade ele gasta do mesmo jeito. A Eucaristia, a missa, Jesus é o modelo para a vida de todo cristão. Quem não gastar sua vida por amor de Deus e do próximo, não tem retorno de vida eterna. E como eu desejo também ter esse retorno de vida eterna e de ressurreição, não quero terminar na morte nem do corpo nem da alma, eu continuo a missa e a vida nesse desgaste, esse grande entusiasmo e fidelidade. Vale a pena, porque a gente começa chorando, mas volta no final da vida para a casa do Pai cantando. Graças a Deus que eu pude gastar minha vida para louvar o Pai que se dedicou para mim e também mostrei para outras pessoas que esse é o caminho de realização de vida. Muito obrigado, minha gente. Que bom. Valeu o que valeu. Eu queria perguntar para o senhor, não lembro se a gente falou aquele dia lá, o que o senhor mais gosta na vida do padre?
O ser padre, o que que o senhor mais, assim... Ou se que gosta em nível natural ou sobrenatural? Das duas formas. Minha gente, evidente que a gente na vida precisa ter momentos de distração também, não é isso? Eu, na minha vida, um dos esportes que eu gastei, com jovem, sempre gostei de esporte, basquete, futebol, essas coisas tudo ali, certo? Mas depois, como padre, uma das coisas que aliviava, me descansava, era ir para o sossego de uma pescaria, no silêncio lá, de um sossego, coisa. Não por causa do peixe, mas sabe por quê? A vida do padre é como uma curva de rio, onde vai juntando tudo que é problema, sofrimentos, cansaço, e aquilo, você queira ou não queira, influi na gente. Ou você dá uma parada e descansa a máquina, faz uma revisão da máquina, ou você se arrebenta. Então, minha gente, o descanso semanal é uma obrigatoriedade que Deus colocou para o domingo. No domingo o padre tem que trabalhar também, né? Não é isso? Então a gente, tanto uma saída assim, é um momento de você refrescar a cabeça. Se você não refresca a cabeça, já você fica nervoso, xinga alguém, em pouco tempo você estraga um trabalho que custou tempo para fazer. Entendeu? E você tem que ser sempre uma pessoa assim, caridosa, amorosa, paciente, compreensiva, para escutar, acolher todo o sofrimento e dores que as pessoas vêm trazer para você. A maioria das pessoas que vêm falar com o padre vem trazer sofrimento, de dores e provas. Como resolver isso aqui? Minha gente, vidente, de olha, a solução é sempre dar a vida por amor e continuar nisso aqui, acreditando que tem retorno. Tem retorno. Só que você ficar assim, com paciência, tratando bem as pessoas, né? Cansa, não é isso? E você precisa também de um monte de direção. Isso aqui, portanto, no aspecto natural. Portanto, antes de eu ir para o Amazonas, com o Metódio, nós tínhamos organizado um rancho à beira de uma represa lá em Mauá, não é isso? E todo final, a segunda-feira para terça, nós íamos lá dar uma pousada para refrescar a cabeça. Refrescar a cabeça. E dentro pegava uns peixinhos também, mas que não era importante. Era refrescar a cabeça, né? Descansar, aliviar. Depois você voltava refeito para enfrentar todos os problemas novamente. Seguindo o plano natural. Plano sobrenatural. O plano sobrenatural, minha gente, no Amazonas, eu sempre rezei, sabe? Muitas vezes, porém, eu rezava por obrigação, por ofício. O padre tem que rezar. Sabe o quê? O padre tem um chamado assim, o breviário, então, liturgia das horas, tem que rezar, tem orações, porque o padre tem que rezar em nome de todo o povo, interceder por todo o povo. O Moisés e Arão, lá no alto da montanha, o padre tem que interceder por todo o povo, etc. Né? Então, isso que você faz na liturgia das horas, na celebração da missa, todos os demais sacramentos, etc. Né? Não é isso? Agora, uma certa altura eu aprendi que o padre tem que aprender a rezar de graça. Sabe o que é rezar de graça? Rezar por quem não reza, rezar por quem você não tem obrigação de rezar, mas você reza por amor, socorrendo pessoas que precisam de uma ajuda especial e você pode interceder. Você pode interceder. Quero te dizer, lá no Amazonas, eu li profundamente todos os escritos de Frei Raniero de Cantalamessa, que era o pregador do Papa, dos retiros do Papa lá em Roma, durante 45 anos, de 80 até 2024, inclusive. Não é isso? Imagine esse frei que por 45 anos pregava retiros, e as grandes celebrações, por exemplo, Sexta-feira Santa, etc., ele pregava retiro para o Papa, para os bispos, etc. Imagine, Marcelo Filho, esse frei não pode ser um Zé qualquer, não. Ele está pregando para a cúpula da igreja, para os cardeais, para os bispos. Esse cara tem que ser muito competente. E olha, no Amazonas, durante 3 anos, eu fiz toda uma reciclagem, lendo quase praticamente todas as pregações dele. E também aprendi a rezar com ele. Aprendi com ele. E ultimamente, o que eu estou fazendo? Eu recebi de presente para a Cleito, que começou um trabalho aqui, sabe o quê? Diário de Santa Faustina. E a gente olha em Santa Faustina, com toda a história do Jesus misericordioso, não é isso? Imagine
o terço da misericórdia. Imagina como isso entrou no meio do povo. Eu conhecia todo esse negócio, profissionalmente, como padre, celebrava as coisas, né? Mas quando o Freito me deu aquele negócio, eu comecei a ler o diário dela. O diário dela dá mais ou menos umas 500 páginas. Umas 500 páginas. Uns livros tamanho assim, letra miúda, etc. Eu estou lendo quase a terceira vez, desde que eu entrei aqui, de março em diante. Olha De só. março em diante. Você não imagina o que... Por que eu faço aqui? Ou eu aprendo a rezar, e, portanto, eu tomo consciência que não sou eu o Salvador, mas o Salvador é Deus, é Jesus Cristo, etc. E, portanto, eu entro em comunicação com Ele. E daí eu me torno um canal aberto, onde passa a graça de Deus. Ou, se eu não rezo, eu estou desligado da tomada da vida, da tomada da Trindade, e, portanto, eu mesmo estou aqui perecendo. Não é isso a minha opinião da minha vida. Uhum. Quero dizer para vocês de que quando a gente vai amadurecendo, chegando em idade, sabendo que eu estou no final do laço, daqui uns dias tenho que me encontrar com o Pai, você começa a ver, eu sem Deus não sou nada, mas com Ele eu posso ser tudo. E aí começo com seriedade, obviamente, me comprometer no aspecto da oração. Eu penso que a coisa mais importante do padre é ser sinal de Deus para as pessoas na oração. Ali eu me fortifico e intercedo também pelos outros. Enquanto Moisés e Arão intercediam no alto da montanha, Josué vencia os inimigos lá na planície. Quando o Moisés parava de rezar, o inimigo vencia o Josué lá embaixo. E a gente, quando o padre começar a rezar aqui, na prática, toda a pastoral funciona bonito e o demônio vai sendo vencido. O padre parou de rezar e começa a ter uma vida até, às vezes, até não muito edificante, e o demônio começa a vencer. E vai desmantelando a paróquia. Toda a vida pastoral, minha gente, começa aqui. O padre foi feito para rezar, para rezar. Se você começa a ver, ler. Eu fico estou dizendo isso, sabe por quê? Tem muito leigo que conhece, está lendo e meditando o Diário de Santa Faustina, dando exemplo até para o padre. Viu só que bonito? E, Padre Silvio, para nós encerrar, o senhor realizou muitas coisas nessa vida, né? Foi missionário, foi pároco, vigário, membro do conselho e tudo mais. Tem alguma coisa que o senhor ainda gostaria de realizar? Que o senhor ou queria ter feito, ou ainda quer fazer algum estudo, alguma atividade? Não. Eu queria, na realidade, um sonho meu é o seguinte: uma das coisas que me marcou muito na vida, que eu recebi da família, foi a devoção à Nossa Senhora. Lá em casa, todo dia, depois da janta, todo mundo de joelho no terço. Todo mundo no terço. Vidente que imagina um menino ali de 8, 10 anos, né? Depois caminhou, trabalhou o dia todo, etc. Começa a rezar de joelho ali na cadeira, né? Em 3 tempos dorme. 3 tempos dorme. Silvio, acorda, Silvio, vamos lá, não tem rezar, etc. Reza uma dezena você agora, etc. Né? Então, o que eu recebi muito forte da família foi isso aqui, a devoção da Nossa Senhora. Então, na realidade, eu descobri, ou eu me apoio na Mãe de Deus e Nossa, ou eu não vou ter muito futuro, porque a minha mãe da terra já faleceu. Não é isso? Então, esse é um ponto muito importante. É o seguinte: o sacerdote, de alguma forma, é um filho preferencial de Nossa Senhora, porque lá no Monte Calvário, Nosso Senhor disse para ela: cuide de todos os seus filhos. Mas, de um modo especial, estava ali o Joãozinho, que também era sacerdote. Seu João Apóstolo, né? Muito importante. Então, a pergunta: o que você faz na vida? Eu sonhei ainda de visitar, sabe o quê? Guadalupe, no México. Seria o meu grande sonho. Eu vou contar para vocês. Eu nunca me interessei por Guadalupe, até um dia em que um professor da universidade, da família Fichtenberg, me perguntou assim: padre,
O senhor já leu aquela história lá, daquela análise que a NASA fez sobre o olho de Nossa Senhora de Guadalupe? Não, nunca vi. Ele me deu um artigo. O que estava impresso no olho de Nossa Senhora de Guadalupe? Aquilo, meu Deus, me abriu um horizonte todo aquilo ali. Meu Deus do céu, que coisa sobrenatural, inexplicável, que a ciência está mostrando, uma coisa milagrosa aqui. E a gente também está interessado, não é nisso? Então, uma das coisas que eu sonho na minha vida ainda é um dia ir lá. Mas com a idade, hoje em dia, até isso eu renuncio. Por quê? Já estou trabalhando com Guadalupe aqui. De certa forma, já está pertinho aqui, né? Ela vem perto de mim. Viu Eu só? trouxe perto dela. Mas realmente era um sonho, sabe? Um sonho de eu viajar, não. Não quero viajar nos Estados Unidos, não interessa. Não, já viajei na Europa, já fui até lá no Monte Sinai, aquelas coisas. Já viajei para lá. Na Terra Santa, do lá. Não, eu queria ver, né, Guadalupe, só, nada mais. Isso eu vou deixar para outra vida. Isso, mas a mãezinha está pertinho do senhor Está aqui, perto, né? né? Ela veio aqui perto, né? É Não é isso mesmo. Padre Silvio, muito obrigada por nos atender, por partilhar a sua vida aqui conosco. E para encerrar, a gente queria pedir uma bênção, né, do senhor, olhando aqui para a câmera, que vai sim, direto para as pessoas sim, que vão sim. nos acompanhar. É. Então, fico muito contente também de a gente, acontece, colocar também através desse pobre testemunho que ele pode dar, né? Porque ao lado das qualidades também tem muitos limites, né? E a gente poder também dizer para o povo, valeu a pena, porque Deus trabalhou bastante em mim. Então, eu quero deixar uma mensagem, também uma bênção para todo mundo, mas de um modo especial para o pessoal da Pascom, que foi um trabalho tão bonito de evangelização, meu irmão, um trabalho muito bonito, porque tudo na igreja deve evangelizar, anunciar Jesus. E vocês, como Pascoal, também como jovens, têm um jeito para falar assim para a juventude, né? Então, quero, assim, eh, alcançar, pedir, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, nessa prova que a gente assim está agora trabalhando, que derrame essas graças abundantes sobre a Pascoal, sobre todos os ouvintes, então pessoas que também estão assim buscando caminhar aqui na Diocese de Ponta Grossa, outros lugares, né, nesse trabalho da evangelização. Todos nós, de um jeito ou de outro, somos chamados a evangelizar, a anunciar Jesus. Então, por intercessão dela, pedimos que venha sobre todos vocês a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beleza, minha gente, que bonito. Viva o Padre Silvio!